Notícias boas. Que bom é nós podermos escutar que Deus, Ele está operando os seus milagres, fazendo as suas maravilhas acontecer. Nós temos falado muito de vida cristã nesses dias, esse último mês. Nós passamos desde o primeiro capítulo até o último capítulo aprendendo acerca do livro de Efésios, quando Paulo ele fala da vida cristã. E ele fala das dificuldades que eles estavam tendo ali. E Paulo tenta animar aqueles irmãos a erguer a sua cabeça e a olhar para a frente e continuar a luta e continuar a batalha. Hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens no livro de Efésios, lendo o capítulo de número 6, do versículo 10 ao versículo 18, que fala acerca da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao versículo 18. Nós vamos encerrar esse ciclo de mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Queria que você pudesse escutar bem e se alimentar desta palavra. O versículo diz, em um dos versículos diz, o versículo número 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E é assim que nós queremos falar nesta noite, falar dessa experiência, você forte, e você pronto, e você preparado para a batalha, para a armadura de Deus vencer a batalha. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18 diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, e sim contra as potestades e principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo os vossos ombros com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Que Deus aplique essa palavra lida em nossos corações. Que palavra desafiadora para nós, não é? Paulo está falando de quê? Paulo quer nos ensinar o quê? Paulo ele quer passar para a igreja de Éfeso o quê? Irmãos, é muito importante a gente entender quando Paulo ele está preocupado com o que vai acontecer com a igreja, o que é que a igreja vai experimentar nesses dias que nós vamos passar, nos dias que os efésios iriam passar, o que eles iam enfrentar ali pela frente, e como ele iria vencer aquelas coisas, tudo. Quero que você venha comigo, e você imagine, um dia você acorda, e você vê o barulho das bombas, você vê os aviões sobrevoando a sua cidade, bombardeando a sua cidade. Você abre a porta e você vê soldados nas ruas, tentando tirar a vida das pessoas que moram dentro da sua cidade, e as pessoas correndo, um barulho de um lado para o outro. O que era que você faria? Qual era o seu pensamento naquela manhã? Você pensaria em acordar, escovar os dentes, tomar um banho, colocar uma roupa, dizendo assim: em o meu trabalho hoje eu vou sair para trabalhar.
Você faria todas essas coisas e sairia dizendo assim: hoje é o dia da minha escola, eu vou lá na minha escola. Ontem eu recebi o meu salário e hoje é o dia de eu fazer a minha feira. Aí eu vou sair e vou fazer a minha feira hoje. Você iria pensar nisso diante das circunstâncias que você estava vendo ali? Creio que não. Você não iria pensar nessas coisas. Talvez você pensasse assim: onde está a minha família? Talvez você fosse atrás de sua família, para proteger a sua família, para cuidar da sua família. Você iria pegar no telefone e ligar: olha, você está bem? Aconteceu alguma coisa com você? Talvez você procurasse seus amigos, e talvez você olhasse para você e dissesse assim: eu não vou ficar aqui parado, eu vou lutar pela minha cidade também, eu vou entrar nesta guerra. Você entendeu? É exatamente isso que Paulo, ele quer ensinar. Você pode estar dizendo: pastor, mas nós não estamos enfrentando nenhuma guerra. Você que pensa? Você está vivendo esta guerra nesse dia a dia. Você está inserido nesta guerra nesse dia a dia. Não uma guerra em que as bombas, que você vê as bombas e você vê a destruição das casas, mas uma guerra espiritual. Uma guerra em que o inimigo também, ele está buscando destruir a sua família, a sua casa. O inimigo está tentando destruir você. O inimigo quer destruir você. Talvez você não escute o barulho das bombas e das armas atirando por todos os lados, mas isso não quer dizer que você não está experimentando e dentro e participando de uma guerra também. O apóstolo Paulo, ele fala de uma guerra atual, que todo cristão está inserido dentro dela ou nela. Para vencer esta guerra, você precisa estar forte. Você precisa se fortalecer. Diz o versículo 10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, Paulo, ele usa a figura de uma armadura. E ele coloca nessa armadura as armas de Deus, para que cada cristão possa vencer nesta guerra espiritual. E é sobre essa armadura que eu quero falar nesta noite. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque no seu dia a dia, tudo que está aqui é aquilo que você deve fazer na sua vida. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: prepare-se, vista uma armadura que Deus te dá. Essa guerra não vai ser vencida de qualquer forma. Você precisa se preparar para lutar. E ele fala do primeiro item de uma armadura, que é o cinto. Ele diz: Paulo, vocês precisam colocar o cinto da verdade. Diga verdade comigo. O cinto da verdade. Comprei uma calça para mim esses dias, o número veio maior, e quando eu vesti, ela ficou folgada. Nada que um cinto não resolva. Mas se eu usar ela sem cinto, ela desce, ela não segura. Paulo, ele estava falando de um cinto, e estava dizendo: olha, para você ter essa armadura de Deus, você precisa ajustar bem o cinto, você precisa apertar bem o cinto. Ele estava dizendo: porque se o seu cinto não estiver bem apertado,
a armadura ela não vai segurar em você. Você precisa apertar, ajustar. Aí ele diz: se unja com este cinto, o cinto da verdade. Cinto da verdade. O que é que mais destrói a vida de um cristão? É a mentira. Mas a verdade que está dentro da palavra de Deus, ela precisa estar bem segura, bem presa ao cinto. Porque se ela não estiver bem presa ao cinto, se a palavra ela não estiver bem guardada no coração, a armadura ela não segura. Não vale de nada você fazer as outras coisas, porque não vai segurar em você. E é por isso que você não deve deixar a palavra sair de você. Essa é a primeira arma que Paulo fala dentro da armadura. Ele fala da segunda, que é a couraça. Versículo 14. Ele diz: o seu coração deve estar protegido pela justiça de Deus. E essa justiça, ela é revelada pelo Evangelho do Senhor. Em um mundo onde a maldade sempre está em ascensão, a verdade e a justiça de Deus vai blindar o seu coração do mal. Você vai estar protegido pelo Senhor. A couraça era o que se colocava no peito e tomava conta da barriga. Por quê? Porque com o inimigo, quando vinha, ele procurava sempre esses lugares. Ele tentava bater no coração, ele tentava meter a espada na barriga, ele tentava minar essas coisas. E a couraça protegia. Então Paulo diz: olha, a couraça da justiça deve estar protegendo você também. Nada de ser injusto, nada de ser errado, nada de estar oprimindo o pobre, nada de estar fazendo coisas que não agradam a Deus. Você tem que andar com justiça, com o seu irmão, com o seu próximo, com as pessoas. Coloque a couraça em você, proteja o seu coração. A Bíblia diz que é do coração que procede muitas vezes as bênçãos e as maldições, as coisas boas e as coisas ruins. Sai lá de dentro do coração, sai lá do interior da vida do homem. E ele diz: prestem atenção no coração de vocês, sejam justos. No versículo 15 ele fala de um terceiro, que são os calçados. Ele diz: calce os seus pés com o evangelho da paz. Repita comigo: o evangelho da paz. O evangelho da paz é o nosso testemunho. Sabe por quê? Porque você tem inimigos. E quando você calça os pés com o evangelho da paz, você vai até esses inimigos. E esses inimigos, quando convencidos, eles tornam-se o seu aliado. E quanto mais inimigo vier para o seu lado, para que eles se convençam a caminhar com você, mais forte você ficará. E como é que nós fazemos isso? Pregando o evangelho de Jesus, falando de Jesus e da salvação de Jesus para as pessoas. Nós falamos do amor de Deus para as pessoas. Nós falamos da graça de Deus para as pessoas. Nós falamos de Deus para uma transformação na vida das pessoas. Testemunhar do evangelho. Calça os teus pés com o evangelho da paz. Calça os teus pés com a palavra da paz. Você irá transformar vidas. Você vai trazer para o seu lado muitos convertidos. Pessoas que lhe acusavam, pessoas que lhe perseguiam, hoje vai estar andando perto de você. O apóstolo Paulo, ele quando vai para Damasco, ele vai perseguindo os cristãos. Mas naquela caminhada ele tem uma experiência com Deus.
E quando ele chega em Damasco, ele não está mais perseguindo os cristãos. Ele está sendo perseguido pelos inimigos dos cristãos que antes ele fazia parte. Quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas elas se convertem, e as pessoas elas começam a andar com você, ficam do seu lado. Vai ser mais fácil de vencer, porque vai ter muito mais gente perto de você, o exército vai estar muito maior. Então você precisa ser desafiado a pregar o evangelho de Deus, você precisa ser desafiado a falar do amor de Deus. Zetel estava falando da experiência da cura, da experiência da mudança, da transformação. As pessoas muitas vezes ficam felizes com cura, mas elas ficarão muito mais felizes se elas tiverem a certeza da salvação em seus corações. Os pés, preparação com o evangelho da paz. Fale desta paz de Jesus para as pessoas. Fale dessa paz de Jesus para aqueles que precisam de paz. O exército, ele vai aumentar. Amém? Quarto item da armadura, o apóstolo Paulo fala acerca do escudo. Ele fala do escudo, uma outra arma dessa armadura de Deus para a vida do crente. Ele diz: peguem o escudo da fé. Ah, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela faz com que os montes eles se transportem para o outro lado. A fé faz com que Golias eles sejam destruídos e jogados no chão. Com ele você vencerá todos os dardos inflamados do maligno, diz a palavra. A fé ensinada por Jesus aos seus discípulos, quando ele diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás para os montes e eles se transportarão. Presta atenção com o que eu vou lhe dizer agora. Com essa fé em Deus, em Jesus, o inimigo ele não tem chance. Com essa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, o inimigo, ele não tem chance de vitória contra você. Então o escudo da fé é a sua proteção. O escudo da fé é a proteção da sua alma, da sua vida. Essa fé não dá nenhuma chance de vitória para o inimigo vencer. E tudo pode ser vencido com a fé verdadeira. A fé verdadeira que temos em Cristo Jesus. Isso nos fará vencedor em toda e qualquer batalha contra um inimigo. Batalha que nós temos uma armadura que precisa ser completa. Mas veja como a proteção ela fica bem firme já. Cingir o cinto da verdade, ter a couraça da justiça protegendo o seu coração, calçar os pés com a propagação do evangelho da paz e tendo o escudo da fé para te proteger. Os dardos inflamados são as flechas, As flechas, na ponta daquelas flechas tinham veneno. Então eles colocavam aquele escudo e a flecha batia no escudo e não pegava no combatente, no soldado, e eles não morriam. Mas quando eles perdiam, eles ficavam vulneráveis. Então aquela seta, mesmo que ela não pegasse no coração, mas pegasse todo o outro lugar do corpo, poderia contaminar todo o corpo e o soldado ele morrer. Então Deus, Ele está te dizendo: olha, é necessário que você tenha estas coisas, essa proteção. Lembra quando nós falamos no início, a nossa guerra é espiritual, a nossa guerra é contra potestades, a nossa guerra é contra principados.
é contra dominadores deste mundo. Ele pode estar em qualquer lugar, de qualquer forma. Ele de alguma forma vai tentar achar você. Às vezes você nem percebe, está sendo golpeado por eles. Mas existem os outros dois, que esse é a nossa posição, o que se diz respeito. Olha, não posso ficar só me defendendo, eu tenho que avançar também, eu tenho que ir adiante também, eu tenho que destruir o meu inimigo que está querendo me destruir, eu preciso destruir ele também. E o apóstolo Paulo fala das duas últimas, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito, a espada de Deus. O capacete é uma marca do cristão que faz ele viver. O capacete simboliza a esperança da salvação. Diga salvação. O capacete ele protege a cabeça, ele protege a mente. Nesse campo de batalha, o inimigo ele quer entrar na tua mente. O inimigo ele quer confundir você. Ele quer ensinar em você um ensino diferente. E quando muitas vezes ele consegue minar, nós começamos a duvidar até mesmo de Deus. É ou não é assim? Nós começamos até a perguntar: Deus, aonde é que o Senhor está? Deus, o Senhor não está vendo. O inimigo está minando a sua mente. O inimigo está minando a sua mente. Perdemos a nossa fé. O capacete da salvação vai nos proteger de todos os ensinos falsos que os falsos profetas trazem e que os falsos profetas tentam colocar dentro de nós. Ensinos que não são verdadeiros em Cristo. Seremos guardados de todo vento de doutrina, se nós colocarmos o capacete da salvação. E eu quero encerrar com esse último, que é a espada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, representa a espada do crente. É uma fonte de grande poder na batalha espiritual. Todo crente deve dar muito valor ao ensino da palavra de Deus. E a arma ofensiva contra um inimigo, para obter vitória nessa batalha espiritual, nós precisamos falar palavras espirituais. Porque o que é espiritual vem de Deus, não palavras carnais. Que as palavras carnais elas vêm dos homens, são aquelas faladas pelos homens. Nesta guerra, nossas palavras e o nosso preparo deve ser no espírito, deve ser na alma, deve ser dentro de nós. Nesta noite, eu não sei como você tem vivido com a sua vida cristã, eu não sei como você tem experimentado as suas vitórias, mas eu sei que você precisa dessa armadura de Deus para vencer na luta espiritual. Sem ela você não tem chance. Não abra mão da justiça de Deus. Não abra mão da paz de Deus. Não abra mão da verdade de Deus. Não abra mão da sua fé em Deus. Não abra mão da sua salvação, da sua vida de salvação. Não abra mão da palavra dentro de você. Eu quero concluir essa palavra dizendo que todas estas coisas somadas à oração, diga oração, e usando todas essas armas espirituais, estaremos bem fortes para a luta e sairemos vencedores. Certo que haverá momentos que nós seremos feridos,
Às vezes podemos até ficar bem feridos. Às vezes somos minados e ficamos fracos e vulneráveis. Porque nem sempre, mesmo com toda a proteção, as flechas do inimigo sempre encontram um pontozinho fraco. E vão sim nos atingir. Vai sim alcançar você. Vamos ficar sem forças. Vamos ficar desanimados. Tristes. Nossa mente pode até passar. Não vou vencer. Eu não vou conseguir. Mas com essa armadura vindo de Deus, no meio da guerra, nós encontraremos paz, encontraremos amor, encontraremos graça. Amém. Não se engane. Nos momentos que mais você precisa, existe amor para você. Existe graça de Deus. Existe paz de Deus no seu coração. E você vai parar e você vai dizer assim: olha, mesmo com todas essas dificuldades, eu ainda vou encontrar algo para me levantar e seguir em frente. Eu vou ser encorajado ainda mais a lutar. Eu não vou perder essa luta, eu não vou perder esta guerra. Meu inimigo, ele vai cair por terra e seremos nesta guerra espiritual grandes vencedores. Diga amém. A oração deve ser constante. O apóstolo Paulo, ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não podemos baixar a guarda um só momento sequer. Nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos vigiar por todos os santos. Hoje você está sendo desafiado a sair daqui com todas estas armas de Deus. Não abra mão da sua segurança espiritual. Palavra para você nesta noite é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Queria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos. Você estar aí na sua casa, você pode estar bem sentado, mas eu queria que você também fechasse seus olhos. E nessa palavra de hoje, com base nessa palavra de hoje, como está a tua vida? Como está a sua vida de justiça? A sua vida de fé? A sua vida de pregar o evangelho da paz? Como está a sua vida de salvação? Como está a sua vida na leitura da palavra de Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Meu desafio para você nesta noite é se preparar mais. Meu desafio para você nesta noite é estar mais perto de Deus, colocar a vida mais no altar de Deus. Talvez você esteja me escutando hoje, seja pelas redes sociais ou seja neste santuário, esteja dizendo: pastor, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso aceitar Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. Eu tenho passado por um momento muito difícil, pastor, mas eu quero ser vencedor, e nesta noite eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero colocar minha vida diante do altar de Deus. Se você estar aí me vendo nas redes sociais e quer fazer essa decisão, faz essa oração comigo nesta noite. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda está afastado de Deus e precisa fazer essa oração, aí no lugar onde você está, faça essa oração comigo nesta noite. Diga para o Senhor assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu abro mão de tudo aquilo que eu vivi até hoje, no mundo, no pecado, distante de Ti. E me arrependo de todo o mal que eu fiz, de todo o pecado que eu cometi. Te peço perdão. Mas a minha oração para Ti nesta noite, Deus, é: me aceita como um dos Teus filhos amados e queridos. Eu abro o meu coração para Jesus Cristo entrar nele e fazer morada nele. E a partir de hoje eu quero servi-lo da melhor forma possível.
colocando esta armadura de Deus, estas armas de Deus, para nesta guerra espiritual ser mais que vencedor. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, recebe, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Ainda com os olhos fechados, você que está aqui nesta noite, consagra a tua vida a Deus, coloca a tua vida diante de Deus, em nome de Jesus. Coloca a tua vida diante do altar. Você que está também aí nos assistindo nas redes sociais, como você está, coloca a tua vida diante do altar. Eu quero orar por você, antes de encerrar esse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu venho a Ti em oração, e quero abençoar, meu Deus, todos estes irmãos que estão aqui no santuário hoje. Tenho certeza que eles estão dizendo: eu estou faltando esta peça da minha armadura, eu preciso me fortalecer aqui, Senhor, pastor, e eu tenho certeza que ele está dizendo nesse momento: Senhor, que esta armadura esteja em minha vida, que a partir de hoje eu possa estar mais prudente com a minha vida cristã. Recebe, Senhor, a oração dos teus servos e a consagração deles, a vida de consagração deles. Eu te oro também por estes que estão nos ouvindo nas redes sociais, que estão fazendo as suas orações. Ó Deus, em nome de Jesus, visita eles nessas horas, faz com que o teu Espírito vá e coloque estas armas na vida deles, e eles fiquem de pé, prontos para a luta, para a batalha. Talvez sejam aqueles, meu Deus, que há tanto tempo não vêm à igreja, que se encontra triste, Senhor, que se encontra desanimado, porque o diabo tem dito assim para eles: olha, estou dizendo que eu sou mais sorte do que Deus, mas eles, meu Deus, estão vencendo pela fé, eles estão se reerguendo, eles estão ficando de pé novamente, e eles serão vitoriosos em nome de Jesus. Senhor, eu te oro, Pai, para aquelas pessoas que estão aqui nesta noite, que estejam passando por dificuldades espirituais, e que nesta guerra, Pai, tem perdido a batalha, tem sido feridas. Ó Deus, cuida delas nesse momento, faz com que elas olhem, Senhor, para dentro de si, e possam reagir nesta luta, Senhor, possam ficar de pé, possam, Senhor, se fortalecer novamente, e possam marchar contra o inimigo, e possam vencer, meu Deus, o inimigo, pelo poder do nome, e pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, toda a honra e glória seja dada somente a Ti, porque sei que essa palavra nos edificou. Eu te oro, Pai, abençoando cada um que com as mãos estendidas disseram: eu me consagro a Ti nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Que maravilha, que momento bom, que momento especial, que momento de graça. Estamos chegando ao fim do nosso culto. Nós passamos um pouquinho da hora hoje, mas eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso e Deus é bom. Próxima terça-feira estaremos aqui novamente. Quinta-feira nós temos o nosso encontro de oração pelas redes sociais, pelo Meet. Separe as quintas-feiras, às 19 horas. Você pode participar conosco desta reunião de oração. Sexta-feira, nossa reunião com o Ministério de Louvor. No próximo domingo estaremos aqui adorando ao Senhor novamente. Nossos agradecimentos a todos que vieram hoje para a igreja. Que Deus abençoe a vocês, a vida de vocês, e a todos que nos acompanharam nas redes sociais. Nosso muito obrigado. Estendam as mãos, recebam a bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus Pai, e a graça salvadora de Jesus, e a consolação do Filho seja, Senhor, e o derramamento do Espírito seja, Senhor, com cada um desses que estão aqui, com todos que estão, Pai, de mãos estendidas para Ti, hoje e sempre, amém e amém. Deus os abençoe, vão nessa fé, que a graça de Deus seja sobre vocês, amém.